Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade dos franciscanos penitente terceiro, conhecido como Ordem Franciscana Secular. Lá você encontra texto, você encontra vídeo, histórias de santos, curiosidade e muito mais. E também eu faço agora também o convite a conhecer as nossas fraternidades espalhadas por esse mundo afora, há mais de 800 anos, levando Jesus Cristo na maneira de São Francisco de Assis, na alegria, na simplicidade. Lá você será bastante acolhido. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha nos conhecer, venha fazer parte da nossa grande família franciscana. Agora, dando continuidade à história da Ordem Franciscana Secular, que nesse livro que estamos usando como base é o Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, livro produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Aqui a gente está lendo a história da Ordem Franciscana Secular. E o que a gente vai falar hoje é o seguinte tema: a origem fundacional dos penitentes franciscanos. Então vamos lá. É difícil precisar a data, mesmo que a tradição nos fale de 1221. Em primeiro lugar, porque é um verdadeiro apoiar e animar o movimento penitencial existente. Pelo fato de que dele falou o quarto concílio de Latrão, quer dizer, que se tratava de um despertar, certamente, para o qual contribuíram os frades menores. Francisco apresentaria aos penitentes todo um programa de vida que, antes de chegar à primeira redação das cartas aos fiéis, muitos se aproximam do modo de viver dos frades. Pode-se fazer uma leitura paralela entre a regra dos frades e a carta a todos os fiéis e o testamento de Francisco. Tudo isso serviu como base para estruturar essa nova maneira de ser penitente. Como já foi falado antes, os penitentes já existiam muito tempo atrás, antes do surgimento do franciscanismo. As características básicas da vida de penitência eram o seguinte: forma de vida evangélica, vida fraterna, vida de desapropriação, que ele bota aqui um comentário, parece um conceito mais rico e mais adequado do que a pobreza. Vida de oração, de penitência, relacionamento com hierarquia, vida de trabalho manual e de esmola, pregadores penitenciais e promotores da paz, perfeita alegria, acolhimento, relacionamento com os pobres da sociedade e proximidade com os leigos. Que são características básicas da vida de penitência. Os leigos começaram a buscar aconselhamento e uma diretriz evangélica junto aos frades, mesmo permanecendo em suas casas. Outras legendas reafirmam isto, quando falam que, nas proximidades de Cortona, uma mulher que tinha vindo procurar São Francisco para aconselhar-se a respeito do modo de servir o Senhor, por meio da palavra de Francisco, toma a decisão junto com o marido, a qual disse: mulher, sirvamos ao Senhor e salvemos nossas almas, aqui mesmo em nossas casas. A legenda de Peruzina nos conta que Francisco, em Grécia, manifestando alegria, disse aos frades: não existe uma grande cidade onde tanto se tenham convertido ao Senhor quanto em Grécia, esse lugar tão pequenino. Os Fioretti nos conta que os habitantes em Burgo, depois da pregação de São Francisco, queriam segui-lo, abandonando tudo,
casas, campos, família. E o santo lhe disse: então, não tenhais pressa e não partais. Eu direi o que devereis fazer para a salvação de suas almas. Pensou então criar a terceira ordem para a salvação universal de todos. Os leigos e as leigas, seguindo a exortação de Francisco e de seus frades, se espalharam por toda a Itália. Os próprios frades dilatavam os números de laicato penitencial nas zonas ultramontâneas, seguindo os passos de Francisco de Assis, e difundiram a ordem dos irmãos e das irmãs da penitência, que na tradução do anônimo Peruzino, feito por Begg, mais explícita, fala o seguinte: os frades e os reagruparam numa ordem que leva o nome de penitência e fizeram com que ela fosse aprovada pelo Sumo Pontífice. Os frades são os responsáveis primeiro pela organização, a promoção ou criação da assim chamada Ordem Terceira. Uma tradição muito mais consoante com o trabalho feito pelos frades com os seculares, diferente da tradição oficial. Nasceu assim aqui, recebeu o nome de Ordem dos Penitentes, aprovada pelo Sumo Pontífice. Segundo a tradição, os bem-aventurados Lucrécio e Bonadonna de Puigdemont, na Toscana, são os primeiros terceiros franciscanos. Não se poderia falar de algum modo de Jacoba e de Praxede de Roma como os terceiros franciscanos, ou de João de Velita, de Grétio, ou do conde Orlando de Laverne como penitentes franciscanos? É que ele levanta esse questionamento. Não existe assim uma forma específica, não foi criada uma ata na fundação da ordem dos penitentes, né? Existiam muitos leigos que procuraram. Agora, na tradição, a referência como os primeiros são Lucrécio e sua esposa Bonadonna. Mas claro que isso é só apenas uma referência. Não tem como especificar quem foram os primeiros, mas isso também não importa. Aqui eles só botaram como uma referência, porque pode ter sido outros totalmente anônimos que ninguém conhecia, que é a partir dali que começou a ordem, né? Mas o interessante aqui é falar que tem todo um cuidado, todo um zelo, todo um amor de Francisco e seus frades a estruturar, né, a uma maneira diferenciada para os penitentes, uma maneira diferenciada de buscar a Cristo dentro desse novo movimento que era totalmente diferenciado e revolucionário. Aqui fala que muitos casais, muitos maridos queriam deixar tudo para seguir Francisco. Mas Francisco tinha consciência que isso não era o correto. Se é um sacramento de Deus, o casamento, a pessoa tinha que viver o seu sacramento. Então, se as pessoas abandonassem tudo, seus filhos, suas responsabilidades para seguir Francisco, o movimento estava em contradição com a essência evangélica, com as orientações da igreja. Então, diante desse desafio, na sabedoria do alto, Francisco adequou a realidade dos penitentes dentro da mística franciscana. E ele teve todo um cuidado. Com a ajuda dos frades, teve toda a iniciativa, até jurídica, de procurar o Sumo Pontífice para reconhecer juridicamente dentro da própria igreja. E acompanhou, né? Os seus frades eram os guias espirituais a viver essa mística dentro de uma expectativa penitencial, viver naquela realidade em suas casas, quando casados,
Claro que existiam várias realidades de terceiros penitentes franciscanos. Existiam as virgens que viviam reclusas, existiam aqueles também que viviam tal qual um eremita, reclusos também, ou isolados em florestas, ou em algum local na cidade, viviam os conselhos evangélicos. Existia o próprio clero secular também, que era uma outra realidade. E Francisco acolheu a todos, por intermédio de seus frades, foi estruturando, foi levando essa novidade para outras cidades. E assim foi se espalhando a Ordem Terceira Franciscana, que naquela época era conhecido como os Penitentes de São Francisco de Assis. Então a ordem, desde os primórdios, já existia. Não tem uma data específica. 1221 também é uma referência. Pode ter sido antes ou pode ter sido algum tempo depois. Isso se a gente não pegar a realidade de São Francisco como penitente. Se a gente pegar aquela realidade como um primeiro momento da realidade de penitentes franciscanos, é desde a época da conversão de São Francisco, né? Então isso são questionamentos, são informações importantes que servem para enriquecer e não para a gente quebrar a cabeça. Ano tal, dia tal, hora tal, não interessa. O que interessa é vivenciar essa espiritualidade e ter uma informação, ter uma referência do surgimento. Amém? Então, até os próximos capítulos, que é muito texto aí. Tá certo, irmãos? Paz e bem!